Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Preparando os nossos pensamentos para a nossa reflexão de hoje, vamos ler um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12, e também um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E Kardec diz: a virtude está no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Vamos elevar nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos de forma virtual na Tua Escola Jesus Cristo, que leva o Teu nome e também a Tua bandeira, Senhor, onde sempre necessitados, ajoelhados diante de Ti, estamos a pedir o Teu consolo, o Teu amparo, a Tua força, a Tua energia, a Tua luz, para que possamos seguir os nossos caminhos, buscar a nossa evolução espiritual, evoluir individualmente e também coletivamente como humanidade, como sociedade. Pedimos que nos abençoe, que nos inspire, que abra as nossas mentes e os nossos corações nesse momento para a nossa humilde reflexão de hoje, que vai nos advertir e nos ensinar a caminho das nossas virtudes e da nossa evolução espiritual, que é o nosso destino principal. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, nós vamos hoje analisar e estudar um pouco a respeito dessa passagem do Sermão da Montanha, presente no capítulo 5 de Mateus, que certamente condensa nessas bem-aventuranças todo o Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus ali de forma resumida num único sermão, e também analisar a obtenção e a construção das virtudes por meio da resignação, do sofrimento, que também estão presentes na obra de Kardec e também na psicografia de Chico. Vamos analisar amparados por todos esses textos. E iniciando, vou reler os versículos de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículos ditos por Jesus, mas escritos por Mateus, onde ele diz: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que sofrem perseguição, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando recebermos essas injúrias, as críticas, as mentiras por causa de Jesus. E exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, o vosso merecimento, a vossa recompensa, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, fazendo apenas uma primeira análise
dessas palavras que Jesus colocou, podemos pensar já de antemão que ele diz que ele é a justiça. Ele se coloca, quando nós somos perseguidos por conta dele, é porque estamos perseguindo a justiça, porque estamos buscando a retidão, a correção. E que nós temos que ficar alegres, né? Exultai e alegrai-vos, porque quando somos perseguidos por causa dele, é porque estamos no caminho certo e certamente herdaremos, né, à medida da nossa evolução, o reino dos céus. E para iniciar, devemos buscar o conceito de justiça. E justiça tem como sinônimos equidade, integridade, retidão, discernimento, boa escolha, bom julgamento. Então, a justiça resumidamente, a busca da justiça é a busca do que é certo. Então, muitas vezes, fazer o que é certo pode nos levar a sofrimento, a perseguição, a injúria, a mentira. E isso foi dito há mais de 2000 anos, porém trata-se de um assunto muito atual, porque até hoje é muito comum que, quando tomamos algum partido, alguma decisão, algum posicionamento baseados no que Jesus nos ensinou, muitas vezes somos criticados e podemos ser vistos, né, aos olhos do mundo como errados, como cúmplices do mal, como defensores de bandidos, ou quando somos indigentes e misericordiosos, né, podemos ser vistos como pessoas que caminham num caminho equivocado. Esse é o julgamento, e o mesmo julgamento que Jesus recebeu por curar os doentes, por estar próximo dos mais pobres, por buscar essa justiça, inclusive a social. E nessa construção da virtude, que as bem-aventuranças são a receita, a coletânea de bem-aventuranças, né, de promessas. As bem-aventuranças são promessas a partir de um comportamento, ou de um sentimento, ou de um hábito. Essa promessa é a construção da nossa evolução espiritual. Então ela o Sermão do Monte pode ser visto como a construção das virtudes. E na construção da virtude é um texto do Livro da Esperança, de Emmanuel, que nós vamos à frente ler esse capítulo, mas o Sermão do Monte é essa construção das nossas virtudes. Ele sintetiza todas essas construções, essa construção. E nessa bem-aventurança que estamos analisando hoje, é a bem-aventurança do sofrimento, de quando nós sofremos por conta do nosso posicionamento, da nossa tentativa de acertar, porque não podemos achar que, se aconteceu de já termos sido injuriados ou criticados por tomar um posicionamento correto, não nos coloca em nenhum patamar de superioridade, porque nós ainda cometemos muitos equívocos, muitos erros nesse nosso caminho evolutivo. E nessa construção de virtude, nós temos algumas etapas, né? Essas etapas passam por esforço próprio, por resignação aos julgamentos, por entendimento dos nossos sofrimentos, sejam eles vindos dessa perseguição ou sejam eles causados pelos males que nós cometemos anteriormente, e pelas provas que nós passamos, pelas dores que estão e estarão nos nossos caminhos. Então, como nós vamos enxergar esse sofrimento, assim como em outra bem-aventurança Jesus coloca que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados,
E todas essas bem-aventuranças que têm um aspecto aparentemente negativo inicial, que é bem-aventurados os que choram, os que sofrem, né? E outras bem-aventuranças são de comportamentos positivos, como bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Mas nesse caso, dos que sofrem, dos que choram, dos que são perseguidos, Jesus diz que mesmo esses que estão sofrendo são felizes por isso, porque deles é o reino dos céus. E essa justiça, não é a justiça do mundo. Essa justiça que Jesus diz que nós devemos perseguir, que nós seremos felizes se perseguirmos, é a justiça de Deus. É a justiça da misericórdia, é a justiça da indulgência, é a justiça do perdão. Não quer dizer que Deus seja um Deus não justo, pois todas as provas que nós já comentamos, que nós já analisamos, elas são resultado dessa justiça. Nós não passamos ilesos da responsabilidade dos nossos atos negativos, mas a misericórdia divina coloca essa recuperação em forma de provas, dividido em várias parcelas de encarnação. Então essa é a justiça. E o reino dos céus, esse reino dos céus, essa promessa do reino dos céus, o reino dos céus é interior. Ele não é um reino físico, como muitas vezes nós acabamos criando essa alegoria. O reino dos céus, para que ele seja atingido, é preciso que a nossa evolução esteja avançada, concluída. Então, para que atinjamos o reino dos céus interior, precisamos construir as virtudes. E essa é todo o embasamento do Sermão do Monte que estamos aí pensando hoje. O sofrimento, a dor, as injúrias são o motor da nossa evolução. E na nossa ainda imperfeição, temos que ter o cuidado de não confundir alegrar com a injúria, com o sofrimento, como Jesus diz aqui. Alegrai-vos, exultai e alegrai-vos, não quer dizer que não podemos confundir isso com ironizar, com estou sendo injuriado e vou ficar rindo, ironizando. Jesus não utilizava do comportamento da ironia, não utilizava da ironia como forma de comunicação nem de comportamento. Então, ironia vem de ira, então é um comportamento que deve ser evitado. Certamente não vamos conseguir, muitas vezes, nos comportar de forma alegre a partir de um insulto, de uma perseguição, de um sofrimento, mas pelo menos que consigamos, a partir das etapas que falamos, do esforço próprio, da resignação, do entendimento, que passemos por essa etapa, por esses momentos, de forma pacífica, de forma comedida, entendendo que aquilo é importante na nossa evolução. Existe uma frase atribuída a Mahatma Gandhi que diz que a alegria está na luta, na tentativa e no sofrimento envolvido, e não necessariamente na vitória, né? E não na vitória. É claro que temos nas pequenas vitórias da vida momentos de felicidade, mas a verdadeira alegria, que é essa alegria que Jesus promete, essa bem-aventurança eterna, superior, que não acaba, ela está nessa tentativa, né? Na luta, na tentativa, que é esse esforço que nós temos diariamente de como nós vamos reagir aos sofrimentos, como nós vamos reagir às opiniões contrárias, como nós vamos reagir às mentiras. Estamos vivendo a era das fake news, então muitas pessoas têm sido vítimas por se posicionarem de forma contrária a interesses mais poderosos ou de outros, né, com outros vieses, com outras intenções, sofrem com mentiras absurdas, inventadas e agora multiplicadas pelo poder aí da internet. E o outro aspecto que devemos analisar é que o fato de não nos encolerizarmos, não sentirmos raiva
ou não, pelo menos não externar essa raiva de reagir à maledicência, às críticas, a essa perseguição, não quer dizer que devemos ficar omissos a todas as mazelas que nós presenciamos no mundo, sejam elas atingindo a nós ou aos outros. Nós como cristãos e como espíritas, temos a obrigação de agir. O espiritismo cristão ele é uma religião de ação, obviamente que de estudo, de religação com o alto, mas também de ação. Nós seguimos a bandeira do fora da caridade, fora do amor não há salvação. E nós temos essa obrigação também de nos posicionarmos, que o cristianismo é ação, é esforço íntimo em busca da justiça. Porque só é perseguido por amor à justiça ou pela justiça aquele que busca a justiça. Se nós não buscarmos a justiça, não nos empenharmos nesse caminho do bem, não seremos obviamente perseguidos por isso. E o cristianismo, essa ação, esse esforço íntimo para a justiça, tem que ser em busca da equidade, da justiça social, da caridade, da redução dessas desigualdades tão gritantes que nós encontramos hoje no nosso planeta, no nosso país. O reino dos céus é muito distante disso. No reino dos céus não cabe a fortuna e a miséria lado a lado, como nós vivemos hoje. Não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto social, no aspecto da saúde, no aspecto da alimentação, no aspecto da educação, da capacidade de aprendizado, da estrutura. Existe uma disparidade muito grande entre o que as crianças têm hoje na escola pública aqui no Brasil e em vários países. Até nem existe essa estrutura de escola pública, então as crianças carentes, as crianças pobres têm muito mais dificuldade no acesso à educação, e isso faz com que um círculo vicioso se inicie. Se ela não consegue estudar, ela não consegue ter acesso a condições de vida melhor por meio do emprego, e os seus filhos continuam pobres, e raras exceções conseguem furar essa barreira. Então, essa defesa da justiça social, da equidade, do fim da desigualdade, da redução da desigualdade, também hoje, quando nós nos posicionamos nessa defesa, também somos atingidos por muitos ditos homens de bem, que não são os homens de bem que Kardec comenta no trecho que lemos no início da nossa reflexão, mas dos ditos cidadãos de bens, entre aspas, que hoje criticam quando nós oferecemos uma esmola, ou quando ajudamos algum necessitado, que ele está ali porque ele quer, e ficam com esse julgamento. É muito comum hoje, nesse trabalho que estamos realizando com as pessoas em situação de rua, muitas pessoas criticam porque as pessoas vão se acostumar a ficar ali, como se fosse possível se acostumar a dormir no chão, em cima de papelão, sem tomar banho. As pessoas estão ali porque não tem outra opção. Mas muitas vezes somos criticados por ditos cidadãos de bem por buscar essa justiça, mesmo que de forma emergencial. E essa busca da justiça, ela passa pelo entendimento frente aos sofrimentos, às dificuldades, fazendo sempre esse paralelo de buscar, né, a redução do sofrimento de todos, mas também de entender o sofrimento que nós passamos, de forma de sem nos tornarmos inertes, parados, apenas como espectadores de tudo que ocorre. E no livro que nós vamos analisar, peço licença para ler, é um capítulo pequeno do livro da Esperança,
E Emmanuel nos resume e nos dá uma análise de e que eu posso dizer até que uma mostra de otimismo, é uma visão otimista, e não um otimismo ingênuo, mas colocando, nos fortalecendo, nos animando, né? Mais do que otimista, é uma visão que nos dá ânimo para enfrentar muitas vezes essa situação tão difícil, que é de ser injuriado, de ser caluniado. Então ele diz: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende a boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através do pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acende na própria alma a chama do amor puro com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Também uma visão de longo prazo, que muitas vezes podemos ficar presos a questões mundanas, onde a verdadeira família, a verdadeira união vai acontecer nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste. Quando nós, com algum conhecimento, temos ali várias razões para reprimir, para julgar, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, que é um pouco do que falamos anteriormente. Muitas vezes sobre a crítica dos que não te compreendem os gestos, mas consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para levantamento das boas guardas, o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sobre o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriem com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiverdes. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação, que é suportar o mal que nós causamos, o sofrimento que aparece. Contudo, quem pratica o bem no momento em que pode fazer o mal, quando está numa posição que o mal é favorável ou até justo na visão do mundo, e não faz, este vive por antecipação no iluminado país da virtude. Então é o que Emmanuel, mais uma vez, muito mais capacitado, inspirado que todos nós, como nosso professor que nos ensina que essa busca da virtude ela é muito sacrificante, ela é muito difícil, pois muitas vezes o lugar comum, o habitual seria ir no caminho de criticar o outro, de repreender, de nos colocar em posição superior, porque temos ou fazemos ou sabemos isso ou aquilo, mas e diz na conclusão de que quando nós suportamos o mal das nossas recuperações, dos efeitos das nossas ações antigas, nós estamos trilhando na estrada da bendita da resignação. Mas quando praticamos o bem, no momento em que, em tese, o mal é mais confortável, nós estamos antecipando a iluminação da virtude, ou seja, não estamos trazendo para nós mais sofrimentos e acelerando a nossa evolução espiritual. As virtudes, elas são resultado de um esforço, e essa obtenção das virtudes, ela é um destino de todos.
todos nós vamos obtendo as virtudes. E o caminho dessa obtenção, ele é mais ou menos pedregoso, difícil, a partir dessas escolhas em que algumas situações Emmanuel nos exemplifica. E o que sempre pode nos ajudar a trilhar esse caminho, a tomar as melhores decisões, nós como ainda crianças espirituais, é seguir o modelo, seguir o guia. E, se não me engano, na pergunta 680 ou 640, agora não me recordo o número, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o modelo, o guia perfeito para todos aqui na Terra, e é a única resposta que eu me lembro das 1017 perguntas do Livro dos Espíritos, onde eles respondem com uma única palavra: Jesus. Então, se nós temos esse guia, devemos sempre, obviamente que além do momento de adoração, de conexão, mas mirar nesse exemplo, mesmo que ainda tão distantes evolutivamente. Jesus sofreu perseguições, sofreu injúrias, em vários momentos teve a oportunidade de repreender, e sempre aplicou o perdão, a indulgência, a inspiração do outro a se evoluir, a caminhar para frente. Sempre perdoando, sempre calando e agindo, buscando o bem. Jesus também foi uma figura de ação, ele se colocou, mas sem deixar de lado a prática da indulgência, do carinho e dessa educação espiritual, por exemplo. E a nossa luta, o nosso caminho é programar a nossa reação, programar a nossa atitude, o nosso cérebro, o nosso modo de pensar e de agir nessa busca da reação que Jesus teria, na tentativa de imitar o que Jesus faria nesse momento, mesmo sabendo da imensa dificuldade nisso, mas essa tentativa já nos aproxima, inclusive abre, já lemos e analisamos e assistimos em várias pregações e estudos na obra principalmente de André Luiz, quando o espírito ele inicia o processo de entendimento, de esforço na melhoria, mesmo que ainda muito carregado pela sua imperfeição, pelos seus pecados, pelas suas inclinações, ele abre canais para que a ajuda superior entre. Então, se conseguirmos, vamos ainda tropeçar, errar, esquecer e acabar errando novamente, mas se conseguirmos, ou se formos pelo menos na tentativa desse caminho de buscar essa automatização, essa resposta, imitando sempre o exemplo do Cristo, a chance de nós sermos ajudados, sermos instruídos, fortalecidos na hora da prova, da tentação, certamente fica maior. E mesmo ainda imperfeitos, temos que mirar nesse modelo. E também agora, nesse mês de julho, que no dia 8 completou 94 anos do início da trajetória mediúnica de Chico, é impossível não lembrar das injúrias, das perseguições, das calúnias, do sofrimento que ele sempre recebeu com tanta humildade e tanta resignação, que até os seus agressores, os seus difamadores, perdiam a energia, né? Aquela energia negativa, ela se dissipava porque não tinha recepção devido a essa sua postura. Sabemos que também estamos ainda muito distantes desse nível dessa capacidade de sublimar, né? de nos resignar, de nos calar e de devolver em oração, em agradecimento. Até Chico, muitas vezes, quando criticado, quando insultado, agradecia humildemente, sem ironia, por esse
por essa crítica, aceitando o xingamento, a crítica que ele recebia de forma humilde. Isso faz com que até o agressor perca o ímpeto. Então ele se ajuda e ajuda o outro a não seguir no caminho do mal. E pesquisando um pouco ainda a respeito dessa busca da justiça e na construção dessas virtudes, nós vamos também ler um texto também de Emmanuel, do livro Justiça Divina, onde ele, numa reunião pública de 13 de março de 1961, Chico psicografou uma mensagem que está presente nesse livro Justiça Divina, e o livro Justiça Divina analisa o Céu e o Inferno, de Kardec. E é um livro que traz muitas receitas como essas que comentamos inicialmente, receitas que nos falam dessa abordagem cotidiana, de como proceder na busca dessas virtudes e do entendimento da justiça divina, da justiça de Deus, do que nós recebemos, do que vem ao nosso encontro a partir dos nossos karmas, dos nossos erros do passado, dessa lei do karma, lei de causa e efeito. Então ele diz, no capítulo 17, intitulado Exames, a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Então, quando nós estamos de frente da dor, é quando nós nos deparamos com a nossa verdadeira fisionomia, que é a fisionomia moral, que é a fisionomia do nosso espírito. O sofrimento é fotógrafo oculto. Então ele capta coisas que quando estamos num momento mais tranquilo, a fotografia é diferente, essa fotografia interna. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Então, na hora do sofrimento é que nós tiramos todas as barreiras que protegem os nossos erros, os nossos pequenos pecados escondidos. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor a fim de valorizar-nos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor, adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa, colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Temos todos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si próprio, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Então, isso que nós vamos, essa busca por essas virtudes, quanto mais buscarmos essas virtudes nos momentos da crise, do sofrimento, das tribulações que vão acontecer na nossa caminhada, estaremos mais fortes, mais preparados, mais confiantes, como falamos antes, entendendo essa visão de longo prazo de que a felicidade, de que o reino, ele não é desse mundo, ele não é material, ele é dentro de nós e ele é a partir dessa nossa incessante busca pela evolução espiritual. E que possamos, à medida
dessas etapas que vamos passando, etapas mais atribuladas, menos atribuladas, buscando sempre essa automatização do nosso pensamento na direção do outro e na direção da caridade, da indulgência, do apoio, da busca incessante pela justiça, pela igualdade, pela melhoria da nossa humanidade como um todo, mesmo que às vezes tendo que suportar críticas, injúrias, difamações, mentiras. Esse é o caminho, é a porta estreita, a porta de Jesus, a porta da evolução não é a porta larga, é a porta estreita. E que ele, o nosso querido Emmanuel, o nosso Chico, eles, junto com todos os nossos mentores, que certamente têm muito trabalho, se esforçam muito em nos ajudar, em nos orientar, que eles possam seguir ao nosso lado, e mais que nós também possamos mostrar cada vez mais, ainda abaixo de nossas imperfeições, possamos mostrar essa vontade, pelo menos, de errar menos, de evoluir, de olhar mais para fora de nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire nessa caminhada, e também que o nosso Chico receba o nosso abraço de gratidão por esses 94 anos de mediunidade, desde o início de sua mediunidade, que certamente o nosso caminho teria sido ainda muito mais duro, muito mais pedregoso, difícil, sem a codificação de Kardec e sem a obra mediúnica de Chico, que tanto nos ajuda, que tanto nos ensina. Vamos então elevar a Deus os nossos corações e os nossos pensamentos. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, agradecido, Senhor, por esses breves minutos onde estivemos na tentativa de elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, de abrir a nossa mente, o nosso espírito, para receber o ânimo, a fortaleza, o amparo que sempre nos envias, que sempre nos fornece, Senhor. Pedimos que os nossos amigos espirituais abençoem a todos na humanidade, todos os amigos da Escola de Jesus Cristo. Nós que ainda passamos por momentos de tanto sofrimento, de tanta dor, que possamos olhar mais para o próximo, que os poderosos, os governantes, recebam também as nossas orações e o pedido sincero de que eles caminhem na direção da igualdade, da fraternidade, da justiça, que é o caminho correto, é o caminho do reino de Deus, o caminho das virtudes, Senhor. Fica conosco, ampara-nos e auxilia-nos hoje e sempre. Em teu santo nome, Senhor, que assim seja.